Glória a Deus, podemos sentar em nome de Jesus. Deus é bom o tempo todo, Deus é fiel. Estamos felizes neste dia especial, né? Dia que estamos em comemoração, aniversário do nosso pastor. Para nós é uma alegria, nosso coração, podermos estarmos aqui juntos como igreja, a igreja cheia de bênçãos. Então, para nós, hoje, com certeza, é um dia muito especial, como todos os dias são na nossa vida. E hoje nós vamos falar sobre um pai amoroso e filhos perdidos. É uma história muito conhecida, né, do filho pródigo. Todo mundo conhece essa história. Mas hoje nós vamos falar sobre uma perspectiva diferente um pouco do que a gente sempre escuta nessa palavra. Vamos ler então capítulo 15, do 1 ao 31. Glória a Deus. Vamos ler a palavra de Deus então. Lucas capítulo 15, a parábola da ovelha perdida. Cobradores de impostos e outros pecadores vinham ouvir Jesus ensinar. Os fariseus e mestres da lei o criticavam, dizendo: ele se reúne com pecadores e até come com eles. Então, Jesus lhes contou uma parábola de um homem tiver 100 ovelhas e uma delas se perder. O que acham que ele fará? Não deixará as outras 99 no pasto e buscará a perdida até encontrá-la? E quando a encontrá-la, ele a carregará alegremente nos ombros e levará para casa. Quando chegar, reunirá os amigos e vizinhos e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei minha ovelha perdida. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa do pecador perdido que se arrepende, do que por 99 justas que não precisam se arrepender. A parábola da moeda perdida. Ou suponhamos que uma mulher tenha 10 moedas de prata e perca uma. Acaso não acenderá uma lâmpada, varrerá a casa inteira e procurará com cuidado até encontrá-la? E quando a encontrar, reunirá as amigas e as vizinhas e dirá: alegrem-se comigo, pois encontrei a minha moeda perdida. Da mesma forma, há alegria na presença dos anjos de Deus quando um único pecador se arrepende. E a parábola do filho perdido. Jesus continuou. Um homem tinha 2 filhos. O filho mais jovem disse ao pai: quero a parte da minha herança. E o pai dividiu seus bens entre os filhos. Alguns dias depois, o filho mais jovem arrumou suas coisas e se mudou para uma terra distante, onde desperdiçou tudo o que tinha por viver de forma desregrada. Quando seu dinheiro acabou, uma grande fome se espalhou pela terra e ele começou a passar necessidades. Convenceu um fazendeiro da região a empregá-lo. Esse homem o mandou a seus campos para cuidar dos porcos, embora quisesse saciar fome com as vagens dadas aos porcos. Ninguém lhe dava coisa alguma. Quando finalmente caiu em si, disse: até os empregados do meu pai têm comida de sobra, e eu estou aqui morrendo de fome. Vou retornar à casa do meu pai e dizer: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, e eu não sou mais digno de ser chamado seu filho. Por favor, trate-me como seu empregado. Então voltou para casa, e seu pai, quando ele ainda estava longe, seu pai o viu, cheio de compaixão, correu para o filho, abraçou e o beijou. O filho disse: pai, pequei contra o céu e contra o Senhor, não sou digno de ser chamado seu filho. O pai, no entanto, disse aos servos: depressa, tragam a melhor roupa da casa, vistam nele, coloquem um anel no dedo e as sandálias nos pés, matem um novilho gordo, faremos um banquete e celebraremos,
pois este meu filho estava morto, voltou à vida, estava perdido e foi achado. E começaram a festejar. Enquanto isso, o filho mais velho trabalhava no campo. Na volta para casa, ouviu músicas e danças e perguntou a um dos servos o que estava acontecendo. E o servo respondeu: seu irmão voltou e o seu pai matou um novilho gordo, pois ele voltou são e salvo. O irmão mais velho se irou e não quis entrar. E o pai saiu e insistiu com o filho. Mas ele respondeu: todos esses anos eu tenho trabalhado como escravo para o Senhor e nunca recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu nem mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Mas quando esse seu filho volta, depois de desperdiçar todo o dinheiro com prostitutas, o Senhor comemora matando o novilho. E o pai lhe respondeu: meu filho, você está sempre comigo e tudo que eu tenho é seu. Mas tínhamos de comemorar este dia feliz, pois o seu irmão estava morto e voltou à vida. Estava perdido e foi achado. Amém? Por que eu li Deus do início? Porque essas histórias, elas se interligam, elas são uma trilogia. Elas estão interligadas, essas parábolas. E nós aqui, como vocês já conhecem a do filho pródigo, todo mundo aqui já conhece, né? Então você já tem essa base do que é essa palavra, né? E é tão interessante que essa trilogia, depois que a gente vai, conforme a gente for falando, a gente vai observando as ligações que elas têm uma com a outra. Bem interessante. Então aqui é dois filhos, na verdade, né? Então tem o filho mais novo, que é o que pediu a herança, que disse que ia embora, resolveu ir embora, e tem o filho mais velho que ficou com o pai. Bem interessante. Esses dois filhos perdidos e o pai amoroso. O filho mais novo, que muitos de nós já sabemos, pecou, achou que poderia viver longe do pai, pediu a herança, quis os bens do pai e não queria a presença do pai. Agora a gente estava ministrando, a pastora ministrando louvor aqui, né? A ministração dela tem tudo a ver também com o que a gente está falando aqui, né? Que coisa bem boa é estar na presença do Pai. Porque Ele que nos dirige, Ele que é o nosso respirar, é o nosso levantar, tudo está conectado com Deus. Nós somos conectados com Deus, isso não tem, a gente pode fugir de Deus, né? Esse filho mais novo, ele queria os bens do pai, mas não queria a presença do pai. Foi embora. Se foi curtir a vida. Quero curtir a vida, né? E foi lá e gastou tudo. Enfim, ele ficou totalmente no fundo do poço, né? Quantas vezes a gente vai se identificando agora com os dois filhos, tá? À medida que a gente vai falando. Muitas vezes nós achamos que podemos viver longe da presença de Deus, né? Quantas vezes a gente já pensou nisso, né? Mas a gente sabe que não tem como a gente viver longe do Pai. A gente sempre acaba sentindo aquele vazio. Aquele filho gastou tudo ali, foi se divertir. E quando ele se deu conta, ele disse: não, mas o que eu estou fazendo aqui, né? O que eu estou aqui alimentando esses porcos? Se até os porcos têm uma comida melhor para comer e eu não tenho nada. E ele retorna e o pai fica feliz. Pediu a herança e não queria a presença do pai. É tão interessante, como se fosse agora. Por exemplo, vamos passar para o dia de hoje, né? Agora, imagina vocês terem uma empresa. Vocês têm uma empresa bem-sucedida. Imagine assim, vocês uma empresa bem-sucedida com 2 filhos, né, que ajudam vocês. Aí chega um filho e diz assim: olha, pai, eu resolvi pegar agora a minha herança em vida. Sendo que isso já naquela época, né, a figura do pai era central. Imagina, pai era o respeito. Jamais quando tu fosse pedir uma herança, né, fora da, né, antes de morrer, já era um desrespeito total com o pai. Aí o filho decide que vai querer a parte dele. Aí o pai tem que ir lá vender as terras, né, porque eles eram ricos. Vende as terras e para dar a parte do filho. E o outro filho fica na empresa ali ajudando o pai a reerguer a empresa. Aí passa um tempo, não muito, acho que foi menos de 1 ano que aconteceu isso. O filho volta, perdeu tudo, diz: ei, pai, estou voltando. O outro filho, claro que não gosta, né? E o pai
ter que receber. O que vocês fariam se fosse o pai, o empresário? Poxa, meu filho foi embora, agora voltou sem nada, eu vou ter que ajudar ele. A gente é pai, a gente, né, tem o coração mole. Esse pai aqui é Deus mesmo, né? Esse pai aqui da Bíblia é Deus. Mas nós, como pais, não sei como é que a gente iria reagir. Mas voltando, então, ele perdeu tudo. Só que a graça de Deus, a graça divina e a misericórdia de Deus é tremenda. Quando aquele pai, que ele já era um idoso, aquele pai viu de longe aquele filho, ele saiu correndo. Imagina um idoso correndo. Não sei como é que era lá, né? Mas não devia ser muito o piso, né? E ele correu para encontrar aquele filho. Olha a graça de Deus, né, no nosso. E hoje também essa graça está disponível para nós todos os dias. Todos os domingos aqui a gente tem um banquete, né? Todos os domingos o Senhor nos enche, nos dá uma comida boa. Nós temos uma comida boa aqui, que nós possamos valorizar, né, o nosso local, o nosso lugar, a nossa casa, que nós possamos ter esse valor, que a gente não precise ter que sair ou ter que acontecer algo para nós sair fora e para valorizar, e sim permanecer sempre na graça e no amor de Deus. O amor do Pai e o perdão estão à nossa disposição todos os dias. Louvado seja o nosso Senhor por isso. Louvado seja Deus. E hoje nós vamos focar no filho mais velho. Então nós não vamos falar muito do filho mais novo, apesar que está tudo ligado, mas nós vamos focar no filho mais velho que ficou com o pai. Esse ficou com o pai, ficou com as bens também, porque ele dividiu entre os dois, ele diz lá que dividiu entre os dois. Ficou com o pai, ficou com os bens, mas não totalmente indiferente. Totalmente indiferente com o pai. E nós podemos ver e focar nessa história ali no versículo 12. Versículo 12, né? Versículo 12. Que fala isso que eu falei agora. Versículo 12 diz que o filho mais jovem disse ao pai: quero a minha parte da herança. E o pai dividiu seus bens entre os dois filhos. Ó, então, ele também. Ele como primogênito, vocês não acham que ele tinha que dizer para o pai: não, pai? Porque depois da figura do pai central, era o primogênito. E em nenhum momento aquele filho mais velho disse para o irmão: não, meu irmão, que isso, né? Para quê? Pedir agora. Não, ele aceitou tudo numa boa ali. Já não, o pai já conhecia o coração dele e aceitou. Então a gente vai focar nesse filho. E a gente vai ver algumas lições negativas, óbvio, né? Que vamos aqui ver algumas lições do filho mais velho, filho perdido. Primeira lição. Ele confronta aquele pai. O filho mais velho confronta o pai quando ele chega e o pai vai lá convidar ele para entrar na festa. Ele já não mandou chamar o filho, ficou lá no campo trabalhando, porque ele não mandou chamar. Ele disse: não, deixa ele lá trabalhando, porque ele já conhecia o coração daquele filho mais velho. Quando o filho vem chegando e viu aquele movimento todo, aquele festerio todo, né? O que está acontecendo aí? Aí o servo diz para ele: olha, está tendo uma festa, o teu irmão voltou. Está todo mundo aí feliz. E ele ficou indignado, diria eu, irado. Muito irado. Muito bravo. Completamente. Se irou e não quis entrar na festa. Ele ficou com... o pai já conhecia o coração dele, né? Ele ficou irado, mas o filho não conhecia o coração do pai. O filho mais velho se perdeu dentro de casa. E isso traz uma reflexão para nós, que muitas vezes nós estamos dentro da casa do pai, dentro de casa, indo na igreja, e muitas vezes nós nos perdemos totalmente. Estamos perdidos dentro de casa. Tem a ver com a moeda dracma. Agora a gente vai entendendo a ligação. Muitas vezes nós estamos vindo na igreja, estamos na presença, né, estamos aqui recebendo os bens, as bênçãos de Deus,
Todos nós aqui somos abençoados, todos. Deus tem derramado as suas bênçãos. Alguns eu sei que estão passando por problemas, dificuldades, mas o Senhor sempre, respalda, nos é fiel. Mas nós muitas vezes estamos totalmente indiferentes, totalmente apáticos, vindo, trabalhando. Aquele filho dizia que trabalhou como escravo com o pai. Então a gente tem que refletir nessa palavra. Falou muito ao meu coração, muito essa palavra aqui. E quando a gente perde dentro de casa, alguém já perdeu dinheiro dentro de casa? Esses dias eu achei dinheiro no bolso de um casaco, eu enfiei a mão e achei um dinheiro. Fiquei tão feliz. Que nem aquela mulher perdeu aquelas 10 moedas, Quando achou, chamou até as vizinhas, amigas. Ai, achei minha moeda perdida. E eu achei aquele dinheiro, assim, como a gente fica alegre, Quando perde uma coisa e depois acha. É muito bom. E muitas vezes nós perdemos dentro de casa as nossas coisas, Então, irmãos, nós temos que refletir para que nós não venhamos nos perder. Cada vez que eu quero me perder dentro da casa do pai, o pai sempre vem, me puxa a orelha e me diz, olha aqui, não é por aí. Só que eu não faço como o filho mais velho. Eu escuto o pai e digo, pai, pequei contra ti, pisei na bola. É isso que a gente tem que fazer. Que era o que fez o filho mais novo. O filho pródigo, ele aprontou, mas ele chegou e reconheceu. Ele disse, não, pisei na bola, pai. Pequei contra ti. Mas aquele filho mais velho não falou isso. Ainda ficou irado, muito bravo com o pai. Poxa, eu estou aqui, trabalhando para ti como escravo e chega esse teu filho aí. Tu manda fazer uma festa. Para mim, tu nunca deu nada, para mim, tu nunca deu um bezerro lá, um cabrito para fazer com meus amigos. Então, irmãos, como a gente tem que cuidar da nossa vida. Deus está sempre nos falando. Deus está sempre querendo nos salvar. Porque a salvação, nós temos que ir conquistando ela. A cada dia. E a cada dia Ele quer salvar a todos. Aqueles que estão fora, aqueles que estão voltando como o filho pródigo, que bom que você está voltando. O Senhor se alegra, o Senhor tem alegria no coração, os anjos festejam. E aqueles que têm que se reencontrar com o Senhor, aqueles que têm que reconhecerem que muitas vezes estão perdidos dentro de casa, que aproveitem, O Senhor está insistindo, assim como Ele insistiu com aquele filho mais velho, Ele insiste todos os dias com a gente também. Ele insiste. Ele quer nos salvar, Ele quer nos dar vida, propósito de vida, Como Deus é bom para nós. Louvado seja o nome do Senhor. O segundo, a arrogância. A arrogância por méritos. Isso aqui é muito perigoso, Achar que a gente merece. Achar que nós merecemos, nós estamos aqui, na igreja. O filho mais velho, lá no versículo 29. O que eu botei aqui? 29. Ele diz, lá no versículo 28. Mas ele respondeu, todos estes anos eu tenho trabalhado como um escravo para o Senhor e nunca recusei a obedecer às suas ordens. E o Senhor nunca me deu mesmo um cabrito para festejar com os meus amigos. Então aqui, esse filho mais velho, por ele ter ficado com o pai, por ele estar ali, não ter ido embora, mas ter trabalhado, ele achava que ele merecia mais que aquele outro filho. E quantas vezes nós, às vezes, agimos assim. Eu estou aqui nessa igreja, eu estava lembrando, há 28 anos que eu estou aqui na casa do Pai, sem me desviar. Talvez. A gente tem que cuidar, quando a gente fala assim, porque às vezes a gente está dentro de casa e se desvia. Com as nossas atitudes, com a nossa falta de não querer aprender o que Deus está nos ensinando, porque às vezes a gente não quer aprender. Tu pode ensinar o que Deus está ensinando, mas se tu não quer aprender, tu não vai fazer. Aí não adianta. E muitas vezes, eu estou aqui nessa casa há 28 anos que eu moro nessa casa. E nem por isso eu
tenho que me sentir que sou melhor ou que eu sou a filha, mas é porque eu estou aqui trabalhando há 28 anos sem me desviar, firme na fé, firmada na rocha, nem por isso, né? Eu tenho privilégios? Não posso querer ter isso. E esse filho achava que tinha, que merecia, que era por mérito. Ele achava, então ele nunca transgredia os mandamentos. Olha só como ele era um filho bom. Como a gente acha muitas vezes, né? Que por nós sermos bons, porque nós não matamos ninguém, não roubamos ninguém. Eu conheço muita gente que fala assim, não, mas eu sou muito bom. Mas isso também, para Deus, o que vale é a graça. Hoje nós estamos na graça. Então, a graça de Deus é pelo agradecimento, o merecimento. A graça é um mérito para nós, porque ela é nos dada sem nós merecermos. Nós temos que entender isso. Quando a gente não entende isso, que nem o filho mais velho, nós vamos sofrer muito e vamos acabar perdendo a salvação. Mas em nome de Jesus, que o Senhor Jesus nos dê graça e força para nós não transgredir. E esse filho, e ele fala, né, esse teu filho desperdiçou tudo, né? E agora chega aí e tu faz uma festa para ele. Aqui ele se sente ira, ele achava que merecia, mas por obedecer o pai, o merecimento, em contrapartida, o irmão mais novo se humilhou e disse, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Olha que diferença, né, dos filhos, né? O mais novo disse para o pai, né, eu não sou digno de ser chamado teu filho. Tremendo isso, né? Então, como a gente tem que cuidar, nós, para não sermos parecidos com esse filho mais velho, em nome de Jesus, né? Não sou digno de ser chamado seu filho. Então, a gente tem que cuidar muito. Eu dou esse testemunho, que eu estou aqui servindo a Deus, e realmente, eu estava pensando, eu digo, poxa, quanto tempo, né, nós estamos aqui nessa igreja, a minha família está aqui nesta igreja, e eu só tenho, esse testemunho que eu dou, eu só tenho que agradecer a Deus por estar aqui. Eu valorizo este lugar. Eu valorizo as pessoas que estão aqui. Eu valorizo os meus líderes. Valorizo cada um de vocês. Cada um. Eu posso olhar nos olhos de cada um aqui. E isso é bênção para nós. Quando nós estamos num local, na casa do Pai, e nós conseguimos isso. Mas não é fácil, irmãos. Eu sei que muitas vezes nós nos perdemos dentro de casa. Estamos totalmente perdidos. Mas em nome de Jesus, o Senhor, nessa noite, Ele está falando contigo, Ele está falando muito ao meu coração, e Ele vai nos abençoar. Amém? Em nome de Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. A coisa mais difícil, irmãos, é converter crente, né? Porque converter cristão é difícil, né? Não é fácil converter crente. A gente sempre teve muita dificuldade, a gente sempre teve aqui. Mas o Senhor nos chama a essa noite, nós que estamos aqui na casa do Pai, né? E nós venhamos abrir o nosso coração realmente e reconhecer os nossos erros. Que nós precisamos da graça de Deus, amém? Em nome de Jesus, eu preciso da graça de Deus. Nós precisamos nos converter, irmãos. Precisamos todos os dias procurar a Deus realmente do nosso coração. Porque às vezes na nossa caminhada nós realmente nos perdemos como aquele filho mais velho. Totalmente perdido dentro de casa. Ele era rico, tinha posses, mas vivia como escravo. Nós cantamos agora, eu sou livre. Esse louvor, esse primeiro louvor aí é tremendo, né? Eu sou livre, eu não volto mais para lá, para o Egito. Nós não podemos voltar a ser escravos, regredir na nossa vida. Nós temos que cada vez mais avançar em nome de Jesus. Aquele filho mais velho trabalhava como escravo, porque a identidade dele, totalmente problemático, né? Abalada, porque ele fazia aquilo ali porque achava que aquilo ali era o merecimento que ele tinha. Trabalhando como escravo. E esse filho mais velho representa os fariseus e os escribas. Dentro das parábolas,
ele representa fariseus e escribas. Lembra quando ele estava ali no início das histórias? Tinha aquela murmuração, Jesus estava ali comendo com pecadores, né? Ali com publicanos, e aí para lá o fariseu e chama, né? Jesus vai lá na porta e começa a contar essa parábola. Tremendo, né? Ele começa a contar, por isso que elas se interligam. E esse filho mais velho é representado como o fariseu e escribas. A terceira lição, vamos ver. A desvalorização. Esse filho mais velho, ele tinha problemas sérios interiores, né? Ele desvalorizava tudo que ele tinha a ele mesmo, totalmente, porque ele se sentia como escravo. Aquele filho mais novo, quando chegou, que voltou, a primeira coisa que Deus mandou fazer era que o pai dele mandou fazer, botar um anel no dedo, botar uma roupa nova, uns calçados. Aquilo ali representa identidade. Era um símbolo, né, que representava identidade. Agora tu não é mais qualquer um aí, tu é o meu filho amado que chegou em casa, tu tem um pertencimento, tu pertence a essa casa. José também colocou o manto, né? José tinha aquela, quando ele foi ser governador, aquilo simbolizava muito. Hoje nós não colocamos o anel e a roupa, mas nós temos que valorizar as coisas. Ele não valorizou o que era mais importante, ficou com o pai e os seus bens, mas não ficava na presença do pai. Nós, irmãos, muitas vezes isso aqui vai para vários relacionamentos. Eu refleti no meu relacionamento, tanto com o meu esposo, né? Reflita com um relacionamento com o seu cônjuge, vai para relacionamento com pais e filhos, né? Às vezes nós não valorizamos a presença do nosso pai, não valorizamos a presença do nosso esposo, da nossa esposa, que está ali conosco. E isso Deus tem falado comigo, eu tenho que melhorar mais. Sempre temos que melhorar mais. Então, vamos melhorar nossos relacionamentos com nossos familiares, com Deus. Como precisamos melhorar, aproveitar agora, desfrutamos de uma presença aqui maravilhosa, entregar o nosso coração, né? Entregar realmente a nossa vida para Deus. O filho mais novo valorizou, precisou sair de casa, bateu a cabeça, foi no fundo do poço e se arrependeu e voltou para valorizar. Às vezes o ser humano precisa bater a cabeça, né? Precisa sair mesmo. Lá se quebra todo pela dor, né? Geralmente é pela dor. Geralmente é pela dor. Aí nós vamos lá e vimos que lá fora não tem nada. Nada melhor. Nada melhor do que o meu Deus. Não há nada realmente. Realmente não há nada. Então que nós possamos valorizar as coisas. É importante que nós valorize. E ali a desvalorização foi total. E nós muitas vezes estamos como esse filho mais velho. Não valorizamos nossa casa, não valorizamos os nossos líderes. Falamos mal, apontamos o dedo. Não priorizamos as coisas de Deus. Puxa, mas aí é duro, né? Mas às vezes nós não estamos valorizando os nossos líderes. Não estamos valorizando a casa que nós estamos. Tanto a casa que a gente mora, quanto a casa de Deus. Como nós precisamos cuidar das nossas coisas, irmãos. Deus nos colocou aqui para cuidar, nos deu responsabilidades para nós. E nós temos que valorizar. Valorize o seu grupo. Valorize a sua igreja. Não fale mal dos seus líderes, não fale mal dos seus irmãos. Somos falhos? Somos. Temos as nossas falhas como liderança? Temos. Mas o Senhor nos dá graça. Ele está falando a essa igreja. Ele fala aos nossos corações. É tempo de colheita, é tempo de multiplicação. Eu creio. Mas é tempo também de nós obedecermos o que Deus está falando. É tempo de nós parar, refletir. Com qual filho eu estou me identificando? O filho que está em casa, que está na casa, ou aquele filho que saiu e se arrependeu
Às vezes precisamos refletir sobre isso. E o Senhor está nos chamando para grandes coisas. Precisamos ter o valor, né? Não como esse filho mais velho que não valorizou nada ali. Às vezes vamos na igreja, mas não nos sentimos parte da igreja. Você é parte dessa igreja. Você é parte desta comunidade. Ah, mas eu me sinto parte. Me sinto parte. Que bom que você se sente parte. Você faz parte desta comunidade. Diga para o irmão que está do seu lado. Você faz parte dessa comunidade. Amém? Porque às vezes temos atitudes que não dizem isso. Às vezes temos visto atitudes, muitas vezes que dizemos que somos daqui da família de Deus, mas que quando tem um problema, uma coisa já, né? Já digo, mas eu nem sou dessa igreja, mas eu nem era membro daquela igreja. Não é assim. Nós estamos todos interligados. Nós estamos aqui juntos, não por acaso. Deus tem um propósito com a sua vida, para nossas vidas. Temos que abrir o nosso coração para Deus, irmãos. Em nome de Jesus. Não é tempo de nós ficarmos parecidos cada vez mais com esse filho mais velho. É muito fácil a gente se perder. Nesses 28 anos aqui na família de Deus, eu me perdi algumas vezes. Me perdi dentro de casa. Mas o Senhor vinha e dizia assim, não, minha filha, vem por aqui. Vem para cá. Aí eu, tá, pai, vamos lá. E assim a gente vai, em nome de Jesus. Vamos para o quarto. Falta de perdão. Isso aqui parece fácil, né? A gente já sabe disso. O filho mais velho não perdoou ninguém. Não perdoa ninguém. Ao contrário do mais novo, tá ligado, né? Pai, pequei contra ti, reconheço o pecado, o meu erro. É a primeira coisa que nós temos que fazer, irmãos. Reconhecer o nosso erro. Quando nós erramos, temos que reconhecer. Eu errei. Isso está errado. Atualmente a gente está deixando isso muito assim. Ah, não. Deixa assim, não vou me incomodar. Não vamos falar desse erro aí, porque, né, não vou me incomodar. Vamos deixar assim. Não. Nós temos que reconhecer que realmente erramos. E que há um erro, e aí isso tem que ser arrumado. Reconhecer o nosso erro é o primeiro passo para a restauração. Então, o Senhor hoje quer nos reencontrar, quer nos restaurar, mas esse é o primeiro passo. Reconheça o seu erro. Trate o seu erro. Fale com alguém se você tiver que falar. Pedir perdão. Será que realmente nós reconhecemos o nosso erro? Quando é os outros que erram, é mais fácil. Ah, fulano errou, olha o que aconteceu com fulano, não sei o quê. Aí é rapidinho, né, reconhecemos. Rapidinho já sai aquele falatório, né. Ai, fulano. Temos que ter cuidado com isso, irmãos. Nós temos que reconhecer o nosso erro. E não ficar apontando o erro dos outros. E isso vai para todos os relacionamentos. Se você tem que conversar com alguém, restaurar o seu relacionamento, faça isso hoje. Amém? Falta de perdão. Às vezes eu estou aqui na casa de Deus e uma pessoa se levanta no ministério, por exemplo. Ah, esse aí chegou agora e está querendo mandar. Isso aí é característica do filho mais velho. Que bom que tá chegando gente. E vai chegar mais gente. Nós estamos orando para que venham mais líderes. Amém? Mais pessoas para nós cuidarmos. E nós temos que ficar alegres quando as pessoas se levantam. Quando as pessoas são usadas por Deus. E não ficar com inveja e ira como ficou aquele irmão. A inveja. Na caminhada com Deus, eu já senti inveja. Me perdi algumas vezes. Mas logo já, o Senhor já me resgatou. Tipo,
Oh, glória! Amém! Glória a Deus! Que o Senhor tenha misericórdia. Em nome de Jesus. A quinta. As misericórdias do amor incondicional. Aqui não é do Filho, né? Aqui é de Deus. Essas misericórdias que a gente tem aí todos os dias. Então, eu não sei com quem você está se identificando mais. Com o filho mais novo, com o filho mais velho. Mas não importa, seja qualquer um. Eu tenho uma boa notícia. O Senhor está aqui hoje para nos resgatar. Amém? Glória a Deus. Ele insiste com a gente. Todos os dias. Insiste. É o Pai de amor. Pai amoroso, o amor do Pai é incondicional. Ele faz busca ativa pelos pecadores. O amor de Deus nos aceita e nos acolhe como nós somos. Esse é o nosso Deus. E hoje Ele está fazendo isso. Ele coloca um anel no nosso dedo. Coloca uma roupa nova. Os calçados dos nossos pés. Ele se alegra quando nos encontra. Mas era justo alegrarmos-nos e folgarmos, porque este teu irmão estava morto e reviveu, tinha se perdido e foi achado. Glória a Deus, em nome de Jesus. É dia de festa hoje. Amém? O Senhor está dando uma festa agora para nós. A festa da graça. Amém? Louvado seja o nome do Senhor. E agora eu vou dar uma explicada na parábola, a ligação delas, assim como elas se interligam, tanto a da ovelha perdida, como as 10 moedas dracma. Como eu estava falando para vocês, quando Jesus, quando começou a murmuração ali, o falatório, começou, que chamaram Jesus ali, né? Então, Jesus começou a explicar essas histórias da ovelha e da moeda. Então, na verdade, o filho mais novo representa pecadores e publicanos. E o filho mais velho representa fariseus e escribas. Então, em todo o contexto do capítulo 15... a gente consegue entender por que Jesus explicou aquelas 3 histórias, as 3 parábolas. Eu fui entender isso depois que eu comecei a buscar aqui. Digo, olha, tudo ligado. Como Jesus, está tudo ligado, irmãos. Nada é assim solto, né? Tudo tem um contexto. E é muito legal a gente ver, né, como Jesus, Ele explicava, como Ele ensinava através de histórias tão profundas. Olha que história ele teve que contar para aquele fariseu, né? Na verdade, aquele filho mais velho representava ele. Representa, às vezes, nós. E o mais novo eram os pecadores publicanos. É esse que Deus nos chamou para resgatar. Em nome de Jesus. Então, irmãos, que o Espírito Santo nos ajude a refletir sobre a nossa própria vida. Vamos pensar em nós agora. Vamos pensar só em nós. Não vamos pensar no fulano. Ai, fulano. Assim. Não. Vamos pensar na nossa vida agora. Eu olho para dentro de mim. Vocês olhem para dentro de vocês. E é um perigo, irmãos. Perigo a gente se perder dentro de casa. É muito fácil. Você está voltando para o Senhor agora? Que bom. Que você fique firme com o Senhor. Você que está chegando agora, que está voltando, né, como um filho pródigo, que está chegando aqui nesta igreja há um tempo, sinta-se acolhido, sinta-se amado aqui dentro desta igreja. Porque não é por acaso que você está vindo aqui. Deus tem um propósito, Deus tem um chamado, e Ele quer salvar todos. E que bom que você ouviu a voz de Deus, está aqui. Louvado seja o nome do Senhor. Ele se alegra, há mais alegria no céu. Até eu coloquei depois ali a próximo. Capítulo 15, 7.
Eu achei interessante na Bíblia a mensagem, a colocação da Bíblia, do versículo. Lucas 15, 7. Da mesma forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende. E Lucas 15, 9. Isso aqui, essa 15, 7, é na parábola da ovelha perdida. Nos primeiros capítulos ali. No final ele diz isso. Desta forma, há mais alegria no céu por causa de um pecador que se arrepende. E Lucas 9, que é lá na parábola da moeda perdida, na Bíblia a mensagem diz assim: acreditem, cada vez que uma alma perdida se reencontra com Deus, os anjos também comemoram. Glória a Deus por isso. Então também há festa no céu, há festa, né? Quando nós nos reencontramos com Deus. Que maravilha, que bom. É tempo de reencontrarmos com o nosso Deus. Queremos salvação para nós, nós não queremos ser fariseus e escribas. O Senhor nos resgata a cada dia. Acreditem. Cada vez que uma alma perdida é reencontrada, os anjos também comemoram. Louvado seja o nosso Deus. E o Senhor hoje então está fazendo uma festa para nós. Assim como Ele fez lá daquele filho perdido. Hoje a festa da graça está à nossa disposição. Em nome de Jesus. Louvado seja o nosso Deus. Vamos ficar de pé em nome de Jesus? Amém? Glória a Deus. Louvado seja o teu nome, Senhor. Tu mandou fazer uma festa para nós hoje. A festa da graça. A graça maravilhosa. Jesus morreu naquela cruz e conquistou para nós isso todos os dias. Que nós possamos valorizar, irmãos. Nós cantamos uma música aqui, nós vamos agora colocar a música. Que não há nada melhor que o nosso Deus.